Hoje a gente vai falar de uma verdadeira revolução silenciosa na tecnologia. A ideia de que privacidade e segurança não são mais opcionais, sabe? Vamos ver como essa filosofia do por padrão saiu do papel da lei e foi parar direto no código que a gente usa todo dia. Olha só o nosso roteiro. A gente começa questionando o jeito antigo de fazer segurança. Depois, vamos entender o que as leis pelo mundo estão exigindo. Daí, a gente mergulha na solução técnica, o DevSecOps, e nas ferramentas usadas, para no final entender o que mais importa: construir confiança em quem usa a tecnologia. Para a gente entrar de cabeça nessa nova era, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente. Existe um conflito real de mentalidades sobre o que segurança de fato significa. E tudo começa com essa pergunta que tira o sono de muita gente na área de tecnologia. Com tanto dinheiro investido, por que os grandes vazamentos de dados não param de acontecer? A resposta, olha, não está na falta de ferramentas, mas sim num jeito fundamentalmente diferente de pensar em como a segurança é construída. A diferença é gritante, né? O modelo antigo, reativo, trata a segurança como um remendo, algo que se coloca no final. A nova filosofia, a proativa, entende a segurança como o próprio alicerce. A questão não é mais colocar cadeados numa casa que já está pronta, é projetar uma fortaleza desde o primeiro rascunho. E essa mudança de mentalidade, vale dizer, não é opcional, não é só uma boa prática. Ela está sendo empurrada por uma força gigantesca e global, a lei. É isso. Governos no mundo inteiro estão sendo muito claros. Proteger dados não é mais um diferencial para a empresa. É uma obrigação. Uma obrigação com consequências bem sérias para quem não cumprir. O GDPR, lá na Europa, foi o grande ponto de virada. Com um alcance que ultrapassa fronteiras e multas que podem literalmente quebrar uma empresa, ele obrigou todo mundo a levar a privacidade a sério. Foi ele que ditou o ritmo do que viria depois. E claro, essa onda chegou com tudo no Brasil, com a nossa LGPD. Ela se inspira muito no GDPR, mas tem suas próprias regras, como mais bases legais para justificar o tratamento de dados e prazos bem mais apertados para responder às pessoas. Agora, se a gente vai para a Califórnia, a conversa muda um pouquinho. A CCPA foca menos no porquê a empresa pode usar os dados e mais em dar poder direto para a pessoa. Basicamente, o poder de dizer: ei, pare de vender as minhas informações. O controle é do indivíduo. Então vamos colocar essas três leis lado a lado para a gente enxergar bem as principais diferenças entre elas. Olhando aqui, a gente resume as filosofias. O GDPR europeu encara a proteção de dados como um direito fundamental. A nossa LGPD amplia as justificativas para o tratamento desses dados e a CCPA, da Califórnia, foca totalmente no controle do consumidor sobre a venda das suas informações. São três caminhos diferentes, mas todos com o mesmo objetivo: dar mais poder para a gente. Certo, a pressão da lei está aí, mas a pergunta que fica é: como é que as equipes de tecnologia respondem a isso tudo na prática? A resposta está numa mudança que é tanto de cultura quanto de ferramenta. É aqui que entra o tal do DevSecOps. A ideia é muito poderosa. Segurança deixa de ser trabalho de uma equipe isolada lá no final do processo. Ela passa a ser responsabilidade de todo mundo, o tempo todo, de forma integrada e automática, desde a primeira linha de código. E o coração do DevSecOps é o princípio Shift Left, que significa deslocar para a esquerda. A ideia é parar de achar problemas de segurança só lá no finalzinho, perto do lançamento. É trazer essa preocupação o mais para perto do começo possível, lá na concepção, onde é muito mais fácil e barato de consertar. E quando a gente fala em mais barato, a diferença é absurda. Corrigir uma falha de segurança lá no começo, durante o desenvolvimento, pode custar até 100 vezes menos do que arrumar a mesma falha depois que o produto já está no ar, na mão de todo mundo. É um incentivo econômico gigantesco para pensar na segurança desde o dia zero. Ok, a filosofia é ótima, mas como é que ela funciona na prática? Bom, através de um conjunto de ferramentas específicas que são integradas ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento. Tudo começa aqui, antes mesmo de uma única linha de código ser escrita. Um PIA, ou uma avaliação de impacto à privacidade, é basicamente um exercício de futurologia para prever e resolver riscos. É o famoso pensar antes de fazer, só que aplicado ao mundo da privacidade de dados. Durante a fase de codificação, entram as ferramentas de SAST. Pensa nelas como um corretor ortográfico, só que para segurança. Elas leem o código-fonte e já apontam falhas, como dados sensíveis sendo gravados onde não deviam, antes mesmo do programa rodar. Depois, com a aplicação já de pé, rodando no ambiente de testes,
é a vez das ferramentas DAST. Elas funcionam como um hacker do bem, totalmente automatizado. Atacam a aplicação pelo lado de fora para ver se ela aguenta o tranco, sem precisar olhar o código por dentro. A melhor analogia é essa. O SAST analisa a planta da casa, procurando defeitos na estrutura, no projeto. O DAST vai lá na casa já construída e tenta arrombar as portas e janelas para ver se são seguras. Elas não competem entre si, elas se completam, dando uma visão 360 graus da segurança. Bom, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e entender qual é o grande objetivo por trás de todo esse esforço. O ciclo se fecha exatamente aqui. A lei cria a necessidade da privacidade desde a concepção. O DevSecOps dá um método para fazer isso acontecer. As ferramentas que a gente viu são os instrumentos que tornam isso real. E o resultado? Sistemas que já nascem seguros. A segurança não é um acessório, ela é parte do DNA do produto. E essa é a grande mensagem. É parar de enxergar segurança e privacidade como um item a mais na lista de funcionalidades e passar a entender que elas são a base de tudo. É a fundação da casa, não a cor da parede. Isso nos deixa com uma reflexão. No futuro, a grande disputa entre produtos talvez não seja só sobre quem tem a função mais legal, mas sim sobre qual produto demonstra mais respeito e proteção por quem o usa. Uma questão importante para todos nós. Valeu por acompanhar essa análise.